Graça e paz. Amém. E aí, como está, Jane? Está na bênção? Amém, na bênção. Glória a Deus. E você que está chegando, nós queremos dizer para você que você é muito bem-vindo. Pode sentar, fique à vontade, porque com certeza o Espírito Santo de Deus tem algo poderoso para te ensinar. Ele vai transbordar sobre a tua vida com unção de sabedoria, de conhecimento. Então, você vai transbordar, porque o primeiro Espírito Santo do Senhor vai transbordar na tua vida. E por ele transbordar na sua vida, você vai ser um canal transbordador. Então, vai lá. Primeiro, dá o like. Você vai apertar aí nesse coraçãozinho. Esse coraçãozinho precisa, tá fraquinho. Ele tá precisando ser bombardeado. Ele precisa assim de um toque, assim, uma massagem. E só você, só a tua mão vai poder fazer esse movimento para que esse coração comece, ó, bombear a mensagem que tem que chegar bem longe hoje. Então, compartilha. Compartilha com mais alguém. Aproveita aí, manda para alguém. Porque a mensagem de hoje, ela vai ser tão poderosa, mas tão poderosa, que ninguém vai poder ficar fora. Você está me entendendo? Seja muito bem-vinda, Adriana, Carla, Deus te abençoe, Cleide, Deus te abençoe, Bárbara, Silvana, Deus abençoe cada um de vocês, a família. E aí onde você está, curva a tua cabeça e nós iremos orar nesse momento. Querido Espírito Santo, nós queremos te dizer que o Senhor tem todos os direitos legais aqui. De operar, de fazer o teu sobrenatural, de ministrar os nossos corações. Nos cobre hoje, agora, com a tua sabedoria, com o teu conhecimento, com a tua inteligência. Pois queremos hoje adentrar em um nível de conhecimento que só o Senhor, porque a palavra diz que só o Senhor sabe onde estão os tesouros escondidos, os tesouros ocultos. E o Senhor diz que quem quer sabedoria, busque do Senhor. E nós estamos aqui para buscar sabedoria de Ti. Então, Senhor, toma o teu lugar. Espírito Santo de Deus, toma o teu lugar. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, o nosso querido e amado Salvador. Amém. E aí, Jane? Amém, graça e paz. Graça e paz. Eu quero então, iniciar pedindo para quem não assistiu a live do dia 17, que possa ir lá depois dessa live e assistir para você ter um entendimento melhor do assunto que vai ser abordado agora à noite. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor fale contigo. A gente vai falar, nós estamos com o tema hoje, os 4 níveis da intercessão, né? As 4 brechas. E nós vamos estar falando sobre isso. Na live passada a gente falou a definição de intercessão, a diferença, a gente viu que há uma diferença entre oração e intercessão. A gente viu outros pontos importantes, o assunto está muito bom. É muito importante que você que não ouviu, que não assistiu, você possa assistir a live do dia 17. Mas aí, só passando por cima, a gente viu que a intercessão é um processo sacerdotal de representar uma pessoa ou um grupo inspirado, movido pela compaixão de Deus, né? Sentindo suas dores, identificando-se com seus pecados, com as suas misérias, oferecendo em seu lugar confissão, arrependimento, reconciliação
oração diante de Deus, bem como pela família e pela sua descendência. Então, esse é o papel do intercessor, ele se põe na brecha, ele se põe no lugar de outra pessoa. Então, os 4 níveis de intercessão, primeiro, o primeiro nível, a pessoa, entre Deus e a pessoa. O primeiro nível, entre Deus e a pessoa. O segundo nível, entre Satanás e a pessoa. O terceiro nível, entre o pecado da pessoa e ela. O quarto nível, entre circunstância e a pessoa. Então, o intercessor ele se coloca na brecha nesse meio aí, entre essas situações, né? Entre a pessoa e Deus, entre Satanás e a pessoa, entre pecado e a pessoa, e entre circunstância e a pessoa. Mas aí eu quero trazer para vocês, iniciar o nosso assunto hoje, trazendo o texto que se encontra lá em Ezequiel, capítulo 22 e o versículo 30. O texto ele fala do drama, da ausência de um intercessor, né? A palavra do Senhor lá em Ezequiel, capítulo 22 e o versículo 30, a palavra do Senhor diz assim: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém eu achei. Então, diante de uma situação bem difícil, Jerusalém estava diante de uma situação terrível. Deus ele estava, na verdade, irado com a situação espiritual de Jerusalém. O povo estava cometendo toda sorte de pecado, abominações, os príncipes, a liderança de Jerusalém cometendo toda sorte de pecado, derramamento de sangue, assassinatos, multiplicando o número das viúvas, extorquindo os estrangeiros, maltratando pai e mãe. Então, muitos pecados, muitas abominações sendo cometidas no meio de Jerusalém. E aí Deus vê aquela situação e Deus procura um homem que se colocasse na brecha, e aí, para que ele não fizesse, para que ele não cometesse, para que não trouxesse o castigo sobre Jerusalém. Porém, ele não encontrou. Então, o versículo 31, ele diz: por isso eu derramarei sobre eles a minha indignação, com fogo do meu furor os consumi. Fiz cair-lhe sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Por isso, Deus, ele derramou o castigo sobre a cabeça de Jerusalém. A gente vê a importância do intercessor. Nesse texto, no capítulo 22, a palavra do Senhor denuncia os pecados, as abominações que estavam sendo cometidos pelo povo. Está ouvindo bem, pastora? Estou ouvindo, sim. E você está me ouvindo? Você está me ouvindo bem? Sim, sim. Então, é aí que a gente vê a importância do intercessor, o papel do intercessor, dele se colocar entre a pessoa e Deus, em algumas situações. E ele se colocar entre Satanás e a pessoa. E em outras situações, se colocar diante do pecado e a pessoa. E se colocar diante de circunstância também. Amém? Então, a gente vai agora trazer um pouquinho, comentar um pouco sobre cada brecha, sobre cada nível. Será que quer falar alguma coisa, pastora? Sim, mas antes de eu falar, a gente vai desativar, tá bom? Os comentários e antes de terminarmos, nós voltaremos a liberarmos, tá bom? Amém. Amém. E então,
É tremendo, Jane, quando a gente vê a preocupação e, ao mesmo tempo, a indignação de Deus por causa daquele lugar, por causa daquela cidade, por causa daquelas pessoas que estavam profanando, que estavam debaixo de um jugo de prostituição, não é? De corrupção, de idolatria, de adultério, e onde a gente vê que o Senhor procurou um intercessor e revelou a sua indignação. O Senhor procurou o intercessor e revelou a sua ira vindoura, que viria sobre aquele povo. Então a gente vê, sabe o que eu acho lindo, o que eu acho interessante do nosso Deus, Jane? É que o nosso Deus sempre revela o que há de acontecer. Ninguém fica desavisado. E a gente vê a preocupação do Senhor, de dizer que ele estava buscando entre o ser humano um que ajudasse. Aí você vê Deus na sua soberania, ele procurando um ser humano. Ele procurando um ser humano que pudesse ajudar, que pudesse cooperar com ele para evitar que ele destruísse. E ele procurou um que se colocasse no muro, na brecha, e não encontrou. Como é triste ver isso. Será que isso é diferente dos nossos dias atuais? Deus estava indignado com a situação que aquele povo estava vivendo. E olha que o seu povo estava vivendo. Aí ele chama. Ele chama. Porque a intercessão é o processo de representar uma outra pessoa ou um grupo. Que coisa maravilhosa. Será que todos os líderes eclesiásticos, será que todos os sacerdotes, será que tem conhecimento do valor devido de um intercessor, mesmo que ele não esteja sendo visto, mesmo que ele esteja por trás dos bastidores, não tem a noção do quanto um intercessor é precioso diante de Deus, onde ele tem intimidade a ponto de Deus revelar os seus segredos, a ponto de Deus revelar o que está por vir para o intercessor, para que nas suas intercessões ele possa cancelar aquele mal que poderá acontecer. Amém, glória a Deus. Verdade, pastora? A gente vê, mesmo diante da prática do pecado, da abominação do seu povo, que se desviaram do Senhor, a gente vê o amor e a misericórdia de Deus para com o seu povo. Mas a gente observa também a importância do intercessor, do papel do intercessor, de se colocar ali no meio, diante de Deus, diante do povo, diante de uma situação, diante de uma pessoa, para que Deus ele possa mudar a situação, mudar a sentença, aquilo que ele já muitas vezes colocou no coração para trazer como consequência do pecado, como castigo para aquele povo, mas aí se levanta um. E interessante que a gente vê o desejo de Deus, a preocupação de Deus, de que um se levante para que ele possa se colocar como intercessor ali e colocar diante do Senhor com confissão de pecado, com arrependimento, para que o Senhor traga da sua misericórdia e mude a sentença que ele já havia pensado em trazer sobre o povo ou sobre a pessoa. Né? Mas aí eu estou querendo trazer agora, destrinchar cada ponto, cada brecha, cada nível, para que a gente possa entender melhor. Então,
dizendo a você que o intercessor, ele pode e ele deve se colocar na brecha. Não é invenção, não é? É bíblico. A palavra do Senhor nos comprova isso. A palavra de Deus fala da procura de Deus por um homem, por uma pessoa que se colocasse ali na brecha para que uma situação de um povo fosse modificada. Então, vamos falar com o primeiro ponto, o primeiro nível, a primeira brecha, onde o intercessor ele pode se colocar entre Deus e entre a pessoa. Levar Deus à pessoa e levar as pessoas a Deus através do evangelismo, da oração, serviço, misericórdia e etc. Então, o intercessor, ele leva a pessoa a Deus, e ele, nesse primeiro nível, nessa primeira brecha, e ele traz Deus à pessoa. Leva a pessoa a Deus através da oração, traz Deus à pessoa através do evangelismo, através da pregação, do ensino da sua palavra. Amém? Isso é uma ponte, ele faz uma ponte entre a pessoa e Deus, ou mesmo entre uma situação e Deus. O segundo ponto que a gente vai falar agora é o segundo nível, né? Segunda brecha entre Satanás e a pessoa. Então, podemos também nos colocar entre uma pessoa e um ataque demoníaco, escudando. A gente pode se colocar entre a pessoa e os demônios, digamos assim, numa situação onde a pessoa está, por exemplo, demoniada, onde ela está endemonizada, né? Onde ele tem uma influência demoníaca muitas vezes e não dá para se perceber. Mas aí o intercessor ele pode entrar ali no meio, escudando a pessoa. Então, foi o que Jesus fez em relação a Pedro, quando esse tentou persuadir Jesus a que não se entregasse à morte. Então, aquele texto que se encontra lá em Mateus, o capítulo 16, versículo 22, onde Jesus está ali ensinando aos seus discípulos, e aí ele passa a informação para os seus discípulos que é necessário que ele morra, que é necessário que ele seja crucificado, mas que ao terceiro dia ele ressuscite. E aí Pedro vem e traz joga essa para Jesus. Influenciado, né? Ali, usado por Satanás. Ele diz, não, mestre, não, Senhor, que isso não te aconteça, que isso não te suceda. A gente vê a intenção de Satanás que isso não acontecesse para que eu e você não nos tornasse filhos de Deus. Então, essa brecha, esse nível, é o segundo nível, onde o intercessor, ele também pode se colocar entre a pessoa e algum ataque demoníaco. Aí, o que é que o texto diz? E Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo, tenha Deus compaixão de ti, Senhor. Isso de modo nenhum te acontecerá. Ele vai e traz a sua palavra, ele é usado e traz uma sugestão demoníaca, né? Uma sugestão de Satanás para Jesus. E aí Jesus não apenas discerniu a sutil infiltração de Satanás na sugestão de Pedro, como também a interceptou. Ele protege Pedro em relação a esse momento crucial que fatalmente viria a acontecer. Pedro se coloca ali diante de Satanás e Pedro. Então, aí Jesus vai e diz, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas que são dos homens. Isso está no versículo 23. Jesus, ele decidiu e Jesus foi ali e interferiu, não é? Então, Interessante, Jane. A importância do intercessor está sendo
totalmente dependente do Espírito Santo de Deus para se ter um discernimento por causa das astúcias de Satanás. Para que não seja enganado, não é? Para que não seja ludibriado pelo engano, pelo espírito de engano, porque o espírito de engano vem tão sutil, não é? Olha, Pedro estava ali com Jesus, andando com Jesus. Fazia 3 anos que ele andava com Jesus. E ele já tinha ouvido tantas coisas, mas de repente lhe faltou um discernimento. Como é importante para a vida do intercessor ser totalmente dependente. Na verdade, Pedro ainda ia passar pela restauração, né? Pedro ele ia passar pela cura, ele ia passar pela restauração, como ele passou, na verdade, né? Mas Jesus estava ali, ó, na brecha, intercedendo, fazendo o papel de intercessor na vida de Pedro, não é verdade? Exatamente. É justamente na pessoa de Jesus que a gente vê a questão do discernimento. Porque ele poderia dizer, que bom, meu amigo, você está com peninha de mim, que bom, você não quer que eu me sacrifique, não é? Talvez se fosse hoje, a gente com os nossos mimimi, a gente com tantas coisinhas, a gente quisesse que alguém viesse e trouxesse uma palavra delicada, uma palavra assim, que não magoe, que não fira, mas o Espírito Santo do Senhor, através do Senhor Jesus, veio lá e disse assim, olha, eu sei quem está aí. Eu sei que está me trazendo essa palavra, e essa palavra não condiz com o propósito que eu vim realizar. Então, isso, o intercessor precisa também ter esse discernimento. É verdade, a gente falou sobre isso na live passada. Isso. Perfil, onde traz... do perfil do intercessor. Não é? Exatamente. Uma das coisas que a gente vê é o intercessor ele ser maduro, né? Ele ter discernimento da parte de Deus para diante de uma situação, aparentemente a pessoa está com uma boa intenção e você identificar que aquela boa intenção aparente é uma sugestão do diabo, é uma sugestão de Satanás para que o plano de Deus não aconteça, seja na nossa vida, na situação. Então, a gente precisa ficar, na verdade, atento. Na verdade, o intercessor ele precisa ter um cuidado, ele precisa buscar de Deus sabedoria, ele precisa buscar de Deus discernimento e observar as coisas para se comportar como Jesus se comportou, não é? Exatamente. Ouvir muita sugestão das trevas, não. A gente tem que fazer como Jesus fez. Jesus repreendeu. Então, nesse mesmo contexto, um pouco mais tarde, a situação volta a se repetir. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei, eu intercedi por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Jesus, ela disse, Pedro, Satanás, ele pediu para cirandar contigo. Ele pediu, e eu intercedi por você. Jesus vai dizer, eu intercedi por você para que Satanás não cirandasse com você. E aí Jesus faz um alerta, diz, olha, quando você for restaurado, quando você for curado, quando você se converter, você fortaleça os seus irmãos. Está lá em Lucas, capítulo 22, o versículo 31 e o versículo 32. Amém? Jesus se colocou ali diante de Pedro, entre Pedro e Satanás, e como intercessor. Que riqueza, não é, Jane? Que riqueza. É isso. Que riqueza, que coisa tremenda. A gente vê, voltando mais uma vez, Pedro andava com Jesus.
Pedro andava com Jesus, recebia as instruções de Jesus, e geralmente quando a Bíblia menciona 2 vezes o nome, ele está chamando a atenção. Jesus chamou a atenção de Simão. Simão, Simão. E vamos dizer uma palavra nossa. Se liga. Presta atenção. Presta atenção, porque Satanás está querendo cirandar com a tua vida. Jesus trouxe ali uma revelação dizendo que o que Satanás queria fazer. Quantas vezes o Senhor revela ao coração do intercessor algo que está para acontecer, os projetos de Satanás, as astúcias de Satanás, e incomoda para que aquele intercessor vá a determinada pessoa e fale do projeto, e fale de todas as situações que está sendo projetada no reino do inferno, e muitas vezes a pessoa não dá ouvido. Não dá ouvido. Então Jesus disse assim, eu roguei por ti. Quando Satanás chegou a revelação de que Satanás queria andar com a tua vida, ou seja, destruir a tua vida, eu roguei por ti. Eu me coloquei na brecha por você, para que a tua fé não desfaleça. Ou seja, para que você não se perca. Não é? E quando tu te converteres, ou seja, quando tu fizer o caminho de volta, quando você voltar, você poder fortalecer os seus irmãos. Que coisa tremenda. Verdade. Essa expressão de Jesus, né, quando ele chama 2 vezes, Simão, Simão, demonstra, é uma expressão de quem é íntimo, né? Ele diz, olha, Pedro, Simão, te liga, presta atenção. Isso. Jesus, ele estava ali, Pedro não estava ligado, mas Jesus, ele estava ligado para se colocar ali entre Pedro e Satanás, entre aquela situação. E não somente isso, mas intercedendo ao Pai diante da trama de Satanás, diante do plano de Satanás, na direção de Pedro. É o que o intercessor faz, na verdade. O intercessor, ele se coloca dessa maneira. Então, exatamente. O processo ali mesmo, quando mais uma vez Pedro, o processo começa ali mesmo. Quando mais uma vez Pedro se abre para a especulação demoníaca. Lá em Lucas, capítulo 22, o verso 33 e o versículo 24, a gente vê, respondeu-lhe Pedro, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto à prisão como para a morte. Tornou-lhe Jesus, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes tenhas negado que me conheces. Jesus, ele conhecia, ele já sabia o que ia acontecer, o comportamento de Pedro, e Pedro estava enganado acerca de si mesmo. Quando ele diz, olha, eu estou pronto para passar por aquilo que você vai passar, né? E aí Jesus vai e dá um alerta para ele, e olha, não é assim, em outras palavras, né? Então, o final só não foi pior por causa da intercessão de Jesus. A situação de Pedro não ficou feia por causa da intercessão de Jesus. Mesmo tendo negado Jesus, Pedro acabou sendo restaurado e pôde exercer um apoio apostólico que alavancou a igreja do primeiro século. Então, Pedro Interessante, Jane, que não é diferente nos dias atuais. Não é diferente. Deus, ele revela segredo ocultos, segredo muito escondido aos intercessores. Mas esse segredo é para que ele venha se prevalecer? Não, é para se colocar na brecha para que seja evitado o pior. Porque sabe o que eu acho lindo do nosso Deus?
é que nada acontece sem ele antes revelar. Ele revela, ele alerta, ele envia através de sonhos, ele envia através de visões, ele alerta através de muitos mecanismos. Ele alerta, ele manda alguém sair lá de um lugar e trazer o recado para aquela pessoa que Satanás quer cirandar com a sua vida, que Satanás quer destruir os projetos de Deus na sua vida. E Deus levanta os intercessores, e os intercessores vêm muitas vezes e dão a mensagem, e a pessoa fica como se estivesse vivendo numa letargia, não acredita, não dá ouvido, acha que é uma conversa aleatória, boba e ridícula, idiota. Mas Jesus é o maior exemplo disso. Nada acontecia sem antes ele avisar. E ele aqui, como intercessor, na vida do futuro apóstolo Pedro, não é? Até então ele não tinha ainda sido liberado com a sua unção apostólica. A gente entende que o Senhor Jesus falou qual eram os planos de Satanás na vida dele. Jesus, ele disse tudo para ele. Ainda falou do que ele faria, do que iria acontecer. E quantas vezes as pessoas não dão crédito às palavras do intercessor? Acha que é fácil. Não é fácil para o intercessor entregar uma mensagem para alguém. Não é fácil quando Deus traz uma revelação. Quantas vezes você, como intercessor, você não queria ver aquela situação que o Senhor está lhe mostrando? O Senhor traz uma revelação oculta do que está acontecendo. Quantas vezes a gente dizia assim, meu Senhor, não queria estar nessa situação? Mas Deus, ele tem segredo com os intercessores. E por isso ele se coloca, né? Por isso ele coloca o intercessor entre ele e a pessoa. Para que você possa, através da revelação do Espírito do Senhor, desfazer. Porque tem situações que podem ser evitadas. Tem situações que podem ser canceladas. Existem situações que podem ser anuladas quando se dá ouvido. Porque o intercessor, ele tem que ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Então, ele não vai trazer uma mensagem que não tem sentido. Pastora, na verdade, ele já traz, ele traz à tona, ele traz ao conhecimento do intercessor com o objetivo de mudar a situação. De mudar a situação. Ele traz o conhecimento, a revelação para o intercessor com o objetivo de mudar a situação. De mudar a situação. O intercessor que se coloca, que faz o seu papel, que cumpre com a sua missão, ele escuta a mensagem da parte de Deus e ele não está muito preocupado com o que a pessoa, o grupo que está para receber a mensagem vai se sentir. O compromisso dele é com Deus e ele entrega ali a mensagem de Deus. Isso. E cabe a quem está ouvindo, não é? Fazer aquilo que o Senhor está dando, a direção que o Senhor está dando, não é? Então, a gente vê que muita gente, infelizmente, despreza a palavra de Deus, o recado de Deus, através do intercessor. Quando muitas vezes, em situações, o intercessor, ele traz, ele entrega, e é triste, porque o final é ruína, não é? Tem ali uma sentença, algo que Deus já preparou para trazer para aquele povo, para aquele grupo, para aquela situação. E aí ele revela, a palavra do Senhor diz que ele não faz nada que não passe, que não mostre, que não revele ao intercessor, ao profeta. E aí quando o profeta vai passar a mensagem, muitas vezes é desacreditado, a mensagem não é acolhida, não é? E aí no final, o
final é triste. Porque o propósito de Deus, na verdade, de trazer a revelação é mudar a sorte. É trazer a cura, a mudança, a mudança da situação, a restauração da situação. Eu quero falar aqui rapidinho algo assim a respeito do intercessor. Eu sei que você que está me ouvindo aqui agora, você é um intercessor. Você pode até olhar e dizer assim, olha, eu não estou na posição correta, certa, eu não estou na posição que eu deveria estar, mas o Senhor, nesta noite, Ele lhe chama para você se posicionar, para você se colocar de forma correta diante de Deus, porque você não vai poder entrar nessas brechas, entrar, se colocar nesses níveis de intercessão com a vida de qualquer maneira. Por isso eu digo a você que não ouviu, que não assistiu a live do dia 17, vá lá, escute uma orientação boa para você. O Senhor, Ele quer levantar você como um instrumento de Deus para Ele agir, para Ele libertar, curar, restaurar, mudar a sorte, mudar a sentença de muitas, de pessoas, de grupos, da igreja, da cidade, da nação, através da sua vida. Você vê que diante do povo de Jerusalém, diante do seu povo, você vê Deus procurando uma pessoa. Se tiver uma pessoa na brecha, com a vida no altar, cumprindo ali, encaixado dentro do perfil do intercessor. Olha, eu digo a você, ele não precisa muita coisa não. O Senhor, Ele faz. Eu quero dizer para você que o intercessor, ele é solitário. É solitário. O intercessor, ele é solitário. O intercessor... Não espere aplausos, né, Jane? Não espere aplausos. Ele se vê, ele se coloca na brecha, ele se coloca com o objetivo de cumprir a sua missão, e aí ele vai, muitas vezes ele está contando com algumas pessoas, mas muitas vezes ele vai entender que ele é solitário. Ele vai procurar alguém à sua volta, muitas vezes ele não vai encontrar. Então, as pessoas que poderiam estar lhe apoiando, lhe dando força, lhe escudando, intercedendo, lhe ajudando, lhe empurrando, muitas vezes são as pessoas que o inferno vai encontrar espaço nela para dificultar para você. Como usou Pedro, não é? Como usou Pedro, e Pedro chegou para Jesus, para um intercessor maior, e tentou ali colocar uma situação. Da mesma maneira, é com o intercessor, é com aquele que se coloca na brecha, que se preocupa com a causa de Deus, que vive verdadeiramente uma vida no altar de Deus. Ele vai olhar e ele vai se ver só muitas vezes. Porque muitas vezes até aqueles que se dizem ou se colocam como intercessores também, não estão junto com eles, não estão com eles. E o sentimento muitas vezes não é bom. Mas eu quero dizer para você que, na verdade, fisicamente, humanamente falando, você pode até estar só e se sentir só. E você olhar para uma situação, por exemplo, uma situação na cidade, uma situação na nação, uma situação na igreja, e você vê e olhar uma obra grande e você vê que não tem ninguém junto com você com o coração voltado para saber qual é o propósito de Deus, qual é a vontade de Deus para aquele povo, para aquela situação. Então ele vai se olhar muitas vezes e vai se encontrar só. E vai perceber que as pessoas à sua volta, mesmo sendo intercessores, eles estão com outro pensamento. É por isso que a gente precisa ter o cuidado de buscar saber aquilo que está no coração de Deus, para a gente não perder força, para a gente não gastar tempo naquilo que não está no coração de Deus. Mas eu quero dizer para você que você não está só. Amém? Você humanamente, fisicamente vai se encontrar, vai entender, vai perceber que está sozinho. Mas eu quero dizer a você que 2 intercessores top e alto nível, ele está com você. O Espírito Santo, a palavra do Senhor, lá em Romanos capítulo 8, 26, 27, a palavra do Senhor diz que
O Espírito Santo, ele intercede por nós. Ele é o nosso intercessor aqui na terra. Lá em 1 João 2:1, a palavra do Senhor nos mostra que Jesus é o intercessor que está à direita do Pai, ali intercedendo por nós. Então, nós temos dois intercessores, o sumo sacerdote, né? O intercessor top lá diante de Deus, à direita de Deus, intercedendo por nós e guerreando juntamente conosco. E o Espírito Santo de Deus aqui na terra, intercedendo com gemidos inexprimíveis. Nós não estamos só. Lembre-se disso. Toda vez que você for entrar numa batalha, numa peleja, seja por seu marido, pelo seu filho, seja por um grupo, por uma situação, você sai e você olhar e entender e perceber que as pessoas à sua volta não estão junto contigo. Saiba que o Espírito Santo de Deus, ele está. Saiba que Jesus de Nazaré, ele está junto com você. E ele não perde nenhuma batalha. E ele não chega só, ele manda a sua comitiva de anjo. Ele manda para a guerra o seu exército. Ele manda o seu exército para lutar e para guerrear junto com você. Amém? Você não está só. O tempo está correndo e eu quero trazer para você o terceiro nível, a terceira brecha. Então, entre o pecado e a pessoa. O intercessor ele pode se colocar entre o pecado e a pessoa. Esse é o nível mais elevado do sacerdócio. Se colocar entre a pessoa e os pecados é o nível mais elevado. Quando alguém se identifica com uma pessoa a nível de confessar os seus pecados, né? Assim como Jesus assumiu nossos pecados na cruz, intercedendo pela raça humana, pelo mesmo princípio, podemos confessar intercessoriamente os pecados dos outros, especialmente da nossa família, linhagem, igreja, cidade, nação. Amém? Nós podemos, nesse princípio, no princípio que Jesus usou. Jesus, ele se identificou com os nossos pecados, Jesus tomou para si os nossos pecados e Jesus se ofereceu como sacrifício pelo nosso pecado. E da mesma maneira, a gente pode fazer. A gente vê muitas vezes alguma situação onde a gente vai orar por um grupo, por uma pessoa, orar, que eu digo, interceder pela igreja. Muitas vezes a gente vê o cuidado e a preocupação de alguns intercessores no cuidado para não estar ali confessando o pecado, para não dizer que a igreja está em pecado, né? O irmão está em pecado. Não, mas a intercessão faz parte da intercessão. O reconhecimento, o arrependimento, o quebrantamento e a confissão de pecado. Não tem intercessão se não houver o reconhecimento do pecado, a confissão, o quebrantamento e a conversão, a reconciliação com Deus. Amém? Então, não fique preocupado. O inferno vai querer mesmo que você vai interceder e não mexa ali e não procure saber. Na verdade, antes de você se colocar na brecha, você precisa procurar saber, procurar ver quais são os pecados, quais são as mazelas, qual é a situação, quais são as portas que foram abertas para Satanás entrar. Você precisa identificar para você trazer à luz, para você confessar. Você vai se colocar junto, você vai se identificar e você vai confessar os pecados. E põe mesmo todos os pecados para fora, confessa. O sangue do Cordeiro, ele é derramado e a justificação no pecado. E é onde o Senhor entra. Então, deixa eu concluir aqui para você entender melhor. Então, cada membro do corpo de Cristo é um sacerdote. A intercessão permite nos identificarmos corporativamente com os pecados da pessoa, sentindo as dores de Deus pela situação. A intercessão nos permite isso, acionando o ministério do Espírito Santo em favor dela. Como a gente falou na outra live, não é que a pessoa
ou o grupo, ele vai ficar livre da culpa, isento da culpa. Não, mas aí a influência, as influências perniciosas de Satanás perdem as forças. E o Espírito Santo de Deus, ele entra ali para realizar o seu ministério, que é para trazer o reconhecimento do pecado. Ele vai fazer a obra dele por causa da tua oração, por causa da tua intercessão, por causa da confissão dos pecados. Amém? Então, isso era o que Jó fazia pelos seus filhos e o que alguns profetas e restauradores de Israel, como Neemias, Esdras e Daniel, fizeram em relação aos seus antepassados em virtude do desterro da nação. Então, é uma pena que o tempo é pouco. Oh, pastor, é uma pena que o tempo é pouco. Bem rapidinho, referente ao intercessor Daniel, né? Daniel era um homem íntegro, reto diante de Deus, mas ele estava lá sempre orando, se arrependendo, chorando, pagando um preço pelo pecado, confessando um pecado que não era dele, que não foi ele que havia praticado, que não tinha sido ele que tinha aberto a brecha, mas ele estava orando com identificação do seu povo, pedindo a Jesus, pedindo ao Senhor que perdoasse o pecado do seu povo. Ele estava se identificando, então ele queria que, respondendo assim, aquilo que Jesus disse lá, não é? Que ele procurou um que se colocasse na brecha para que ele não destruísse a cidade, e nenhum encontrou. Verdade. Então, Daniel ele tem esse tempo. No capítulo 9, você vai ver Daniel, ele percebe, ele entende que é chegado o tempo, é cumprido o tempo que Deus havia determinado para que o povo do exílio babilônico fosse liberto. E o povo estava lá ainda acomodado, acostumado, e não se ligou. Daniel, quando ele se ligou, ele se colocou na brecha. Mesmo Daniel, como a senhora falou, mesmo Daniel, uma vida no altar, uma vida de fidelidade e santidade, ele se identificou, e quando ele se colocou diante de Deus, você vai ver o capítulo todo 9, o capítulo 9 todo, Daniel ali trazendo à tona, destrinchando os pecados, confessando o pecado dos seus antepassados, colocando ali as abominações, os pecados todos que foram cometidos diante do Senhor. Não tem libertação, não tem cura, não tem restauração, não tem vitória de Deus para mim e para a tua vida sem arrependimento, sem quebrantamento, sem arrependimento genuíno. Não adianta você dizer, eu confessei, eu coloquei, porque muitas vezes você está lá meio que fazendo uma reza. E se você brincar, você erra mais, porque você vai lá buscar os pecados e reviver aquela situação e não faz o que tem que fazer da maneira correta. É arrependimento, quebrantamento, é arrependimento genuíno. Porque a gente não engana Deus e a gente não engana também as trevas. As trevas sabem disso. Então a gente precisa atentar. Daniel se colocou dessa forma, confessou os pecados do povo, se humilhou diante de Deus. Você vai ver ali na oração, na intercessão de Daniel, linda, muito bom. Capítulo 9, você aprende como interceder. Ele começa adorando Deus e confessando os pecados. Depois ele faz lá o agradecimento. É uma oração intercessória top de linha, modelo para você aplicar e colocar na sua vida. Mas se ligue, fique atento. Satanás quer que a gente deixe as mentiras e os pecados secretos escondidos para ele continuar agindo, tendo força na nossa vida ou na vida de outras pessoas. Por isso que a gente tem que se levantar e se identificar e confessar os pecados, botar para fora, trazer à luz. Amém? Eu vou correr rapidinho aqui porque eu tenho pouco tempo. E vou falar do quarto nível, que é a quarta brecha. E se sobrar um tempinho, a gente volta para trazer mais alguma coisa importante do que a gente passou. Então, entre alguma circunstância e a pessoa, o intercessor ele pode se colocar ali na brecha. Então, algumas vezes, Deus nos revela antecipadamente coisas ruins que estão para acontecer com alguém, amém? E
Deus revela aquilo que a senhora colocou. Deus revela a pessoa que está em comunhão com Ele. A pessoa que está livre, aberto para ouvir a sua voz. Quando a gente está numa vida de pecado, numa vida de religiosidade, numa falsa aparência, a gente está ali fingindo que está servindo, vivendo a vida de Deus, a gente não consegue ouvir, não. Não é? Mas aí, olha, ele avisa antecipadamente. Seja alguma coisa que Satanás tramou para fazer contra a tua vida, contra o teu filho, contra alguém. Então, ele vem e ele avisa você para que você se levante, para que você se coloque diante da situação e diante da pessoa. Isso pode ocorrer através de um sonho, uma visão, uma impressão espiritual, durante um momento de oração. Eu tenho vivido experiência dessa maneira com o Senhor. Eu tenho passado por isso. Muitas vezes é um sonho, o Senhor traz, é exatamente como Satanás está planejando fazer. E aí a gente se levanta e a gente ora e a gente clama e coloca dentro do Senhor e aquela situação, ela não acontece. Satanás e seus demônios, ele bate em retirada. Ou se for alguma situação que a gente precisa passar, a gente vai passar, mas vai passar fortalecido, cheio da unção de Deus, do poder de Deus, e seremos vitoriosos. Amém? Então a gente vê quantas coisas o Senhor, ele desfaz. Sentença de morte, escândalos. Quantas coisas Deus, ele desfaz por causa do intercessor. São muitos os livramentos que o nosso Deus tem dado ao seu povo por causa da intercessão, por causa do intercessor, não é? E, obviamente, né, se Deus está nos mostrando algo dessa natureza, é porque Ele não quer que isso venha acontecer. Isso. Ele está nos mostrando para que a gente não passe por aquela situação. E muitas vezes o crente desapercebido, o Senhor fala através de sonho, de impressão, e ele não se liga, ele não se levanta. Então, se levante, meu irmão. Se coloque na brecha. A oração intercessória... Ajuda o intercessor, né? Ajuda o intercessor. A oração intercessória, nesse sentido, pode fazer a diferença entre o livramento e a tragédia. Amém? Eu quero aqui rapidinho passar uma coisa importante para você, que você precisa entender, o intercessor precisa entender sempre. Olha quais são as brechas, os níveis que ele se coloca, né? O primeiro entre Deus e a pessoa, entre Satanás e a pessoa, entre os pecados e a pessoa, da pessoa e ela, entre circunstância e a pessoa. Mas nunca o intercessor, ele deve lutar contra a pessoa. Então, há uma dificuldade muito grande. Tem pessoas que são assim, que já têm uma visão boa, que entendem e sabem qual o papel do intercessor, mas, infelizmente, muitas vezes ele se embaraça. Ele fica com dificuldade até de interceder pela pessoa, porque ele fica brigando com a pessoa, onde, na verdade, a palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra a carne, contra sangue. A nossa luta é contra principado, potestade, dominadores desse mundo tenebroso. E com eles a gente não luta com mágoa, com ódio, com rancor, com sentimento de vingança. Com eles, com as trevas, a gente luta com as armas do Senhor, com o perdão, com o amor, com o cuidado, com a proteção. Então, a gente precisa atentar para isso. A gente vê, vou citar aqui um exemplo, de mulheres, por exemplo, são casadas. E aí, os seus esposos, eles estão, ou seus filhos, ou alguém da família, eles estão ali sob influência demoníaca. E sobre influência demoníaca, muitas vezes, ele vai e fere a pessoa, que muitas vezes é o intercessor. Ele fere a pessoa, machuca a pessoa, despreza a pessoa. Mas a pessoa está ali, poderia se colocar como intercessor para que houvesse uma libertação, uma cura e restauração. A pessoa mistura, se confunde e fica brigando com a pessoa, em vez de brigar com quem está, em vez de lutar, de combater com quem está atuando e agindo por trás. Então, a gente precisa ter o cuidado, pedir a misericórdia do
Senhor, para que a gente tenha discernimento e sabedoria, para a gente não lutar contra pessoas, mas lutar por quem está por trás. Amém? Amém, pastora? Amém. Então, nós já estamos chegando nos momentos finais, né? Queremos desde já agradecer a sua presença, né? A sua permanência nessa aula que foi tremendo. Eu quero dizer para você, como intercessor, não desista. Amém. Porque Jesus nunca desistiu de nós. Amém. Não desista. Por mais que você veja a situação muito embaraçosa, mesmo que alguém não esteja dando ouvido à sua voz profética e intercessória, porque o teu segredo é com Deus. Amém. E deixa eu te falar mais uma coisa. O intercessor não está para agradar ninguém. Jesus foi muito claro com Pedro. Arreda-te de mim, Satanás. Amém. Ele usou palavra específica, a palavra certa, porque o intercessor tem que estar sempre vigilante. O intercessor, ele é íntimo de Deus. O intercessor, ele tem que ser íntimo de Deus. E Deus só revela segredos para quem é íntimo com ele. Você revelaria seu segredo para quem você não é íntimo? Você revelaria, Jana? Não. Segredos com... A mesma coisa é o nosso Deus. Então, intercessor, você não pode ser um intercessor se você não tem uma intimidade com Deus. Porque, com certeza, Deus não vai deixar ninguém desavisado. Ele avisa sim. Ele avisa sim. Então, que o Senhor abençoe. Então, tem aí esses 4 níveis. Amém. Reveja essa live. Veja novamente, envia para outras pessoas, não retenha, porque você não é uma represa, você é um rio que transborda. A represa, quando ela prende a água apodrece, vira lama, e você não é uma represa, você é um rio transbordante, por isso você tem que transbordar. Tem pessoas em muitos lugares que precisam ouvir, que estão ali tristes, porque é um intercessor, porque não é ouvido, porque é sozinho. Não! O intercessor tem segredo com Deus. Amém, glória a Deus. O intercessor, ele é dependente de Deus. Vale a pena, né, pastora? Vale a pena, vale a pena. Ser vale. intercessor. Eu então digo a você que você se posicione como tal, que você busque o Senhor, busque a face do Senhor, coloque a sua vida no altar, seja um intercessor. O intercessor, como foi falado, ele é íntimo de Deus. Muitas vezes nós queremos saber as coisas que estão no coração de Deus a nosso respeito e a gente fica querendo ouvir pela boca de outras pessoas, e muitas vezes isso é perigoso, que a gente possa buscar intimidade com o Senhor, para a gente ouvir diretamente da boca de Deus para a nossa vida, amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Pastora, muito obrigada. Prazer. Deus obrigada a abençoe. você, um prazer estar aqui com você. Deus abençoe cada um.